Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, agora a gente vai fazer aqui esse tapetinho, né? Novamente reaproveitando os retalhos que a gente já tem. Esse tapetinho eu resolvi fazer ele mais no tema natalino, usando mais as cores vermelho, as cores verde e também algum fundo branco, né? E eu vou fazer a moldura dele também usando um tecido de Papai Noel, né? O fundo dele todo vermelho, então é um tapete assim reaproveitado. Novamente a gente está reaproveitando os tecidos que eu já tinha. Estou usando também um xadrezinho aí, né? É um tapete que não vai ficar tão grande, é lógico que ele vai aumentar um pouquinho o tamanho depois que colocar a moldura. Esse tapete aí também, gente, eu estou usando a manta. A manta que eu estou usando nele também é uma manta que já eu tive que fazer uma costura nela e emendar a manta, porque essa manta a gente vai usando e aí vai ficando os pedaços. Então a gente não vai jogar fora. Então o que a gente faz? A gente costura uma manta na outra. Olha aí as marcas, tá vendo? Não tem problema ficar sobrando assim, porque depois vai ter um tecido aí que vai, né, sobrepor. Ele vai ficar até mais macio. Esse tapete ele fica mais cheinho, mais fofinho e fica mais macio também. Então aí eu já estou com as tiras, né? Já costuradas aí no tapete. As tiras vocês podem fazer o corte aí se você for fazer da sua maneira, né? Eu sempre começo pegando do centro para as outras partes da extremidade e da parte inferior do tapete, né? Aí no meio, como sempre, eu faço algo diferenciado, né? Para dar um direcionamento das outras partes que você vai colocar. Então, eu já tenho o tecido de fundo, é um tecido vermelho que eu também já tinha aqui em casa. Eu ainda não pude comprar as mercadorias para trabalhar, né? Mas os projetinhos de Natal, se Deus quiser, eu vou fazer. No decorrer da semana que vem, se Deus quiser, eu já vou estar fazendo algumas coisas aqui. Vou estar fazendo, não, né? Vou fazer. E vocês acompanhem aí alguns com reciclagem. Eu vou fazer Papai Noel de fuxico, gente, para vocês enfeitar a sua casa. Vai ficar algo assim bem legal. Vocês fiquem atentos aí que eu vou fazer o vídeo sim. A vida tá bem corrida mas eu vou tentar fazer sim, tá? Papai Noel, boneco de neve. E aí agora a costura desse tapete, que é um tapetinho que você pode usar no banheiro, na porta assim do banheiro, próximo da sua cama, né? Então você pode juntar os retalhinhos que você tem, você que já trabalha com costura, ou se você não trabalha, conhece quem trabalha com costura, né? Você pode pedir os retalhinhos. Lembrando que eu tô fazendo esse tapetinho aí, gente, assim, na máquina, né? Na máquina de costura, que é essa máquina minha, que é uma máquina antiga, de costura básica, né? Costura caseira. Às vezes a gente vê em vídeos aí máquinas bem legais assim, né? Bem atuais, assim, com bastante tem programas nela e tudo. Essa não é uma máquina antiga mesmo. Mas lembrando, gente, que esse tapetinho de retalhos aí você pode fazer ele até à mão. Muitas pessoas costuram à mão, fazer ele emendando os retalhinhos, dá para você fazer também, né? Você pode acompanhar mais ou menos aí o modelo e fazer à mão e fica bem legal, bem artesanal. Então, não te impede, né? Você não tem a máquina, não impeça que você vai fazer os seus tapetes, né? E vender e ter o seu dinheiro aí. Aí eu já dobrei, né? Já fiz essa costura aí de cima, a moldura da parte primeiro que eu tô fazendo é correspondente à largura, porque ele é mais largo assim, né? Mais estreito na largura e um pouco mais comprido no tamanho. Então eu já preguei aí, já costurei, preguei não, costurei essa parte aí da moldura. Agora estou dobrando aí, né? Para poder fazer a costura de base. Esse tecido que eu estou usando aí para fazer essa moldura, gente, é um tecido bem grosso, bem encorpado. Ele tem um fundo bege e tem uma estampa de Papai Noel. Eu trabalhei com ele no ano passado, fiz almofadas com ele, foi bem legal, né? E agora eu tô usando ele aí para fazer essa moldurinha aí, ó. Vou passar a costura aí e da mesma maneira eu vou fazer dessa parte de baixo. Vai ser as duas molduras, os dois cortes de tecido já estão aí. Então, eu ainda tô fazendo a costura. Você faz a dobrinha nesse tecido aí, quando você for fazer a costura, tá vendo, gente? É importante fazer essa dobrinha para não desfiar o tecido, né? Para não correr o risco depois de desfiar.
Vou colocar a etiqueta agora. Agora eu tô colocando a etiqueta na primeira faixinha que eu já estou costurando para não correr o risco, né, de esquecer de colocar. Então, essa parte do tapete, como eu sempre digo com vocês, é essa moldura, essa costura aí. Esse acabamento aí é que define o tapete, é que dá o acabamento, né? Além desse acabamento aí também, você pode fazer um aplique, né? De boneco de neve, de Papai Noel, de árvore de Natal, enfim. O aplique fica a seu gosto, né? Várias coisas podem ser feito. Nos vídeos que eu tinha aí, eu tinha um que eu tinha feito um, uns bichinhos, né, de Natal, assim, feito de patchwork, ficou muito legal. Fiz um trilho de mesa, né, de retalho, ficou bem bonito. Infelizmente eu perdi os vídeos, né, que eu tinha no canal, mas eu tô postando novamente aí, eu espero que vocês assistam, que vocês deixem o like, porque realmente eu tenho muitas ideias legais aqui que dá para você fazer, né? Então a gente vai seguindo juntos aí e com as nossas peças simples, né? Mas sempre com um resultado bonito. Agora eu estou aí fazendo, conferindo se as partes estão iguais, a gente sempre faz isso, né, gente? Para saber se ele está certinho, para que não esteja torto. Então, eu estou pegando a ponta com a ponta e tá certinho. E agora eu vou prosseguir fazendo a moldura da outra parte lateral, das outras duas partes laterais. Vou usar do mesmo tecido, né? Porque esse tecido eu tinha um pouco dele aí. Esse aí, inclusive, ele tava curto. Eu emendei um no outro. Ele é um pouquinho largo. Eu vou cortar ele aí para que eu use as duas tiras, né? De um lado e do outro. Então, isso aí é reaproveitamento mesmo. É tecido que talvez você iria descartar e não precisa, gente. Pedacinhos de tecido você faz tapetes incríveis, você faz capa de almofadas incríveis, uma coxa de retalho. Então, assim, é muito legal, gente. Se você não tiver uma máquina de costura, comece fazendo essa costura aí de retalhos, costurando à mão. E usando aí, né, tenta usar essa manta de estrutura, que ela é uma manta, como eu já disse para vocês, que tem um preço muito bom, né? Então, eu sempre incentivo a esse trabalho. E desse trabalho aí, gente, a partir de quando você trabalha com costura, automaticamente você já faz artesanatos, né? Você já faz umas flores de fuxico, igual eu vou fazer agora pro Natal, né? Para fazer os trilhos de mesa. Gente, vai ser um corre-corre, viu? Eu vou correr muito a partir da semana que vem, porque ficou tudo basicamente para a última hora. E eu vou tentar fazer os vídeos para vocês, né? Das flores que eu vou fazer, né? Dos fuxico. Muitas ideias, gente. Tenho muitas ideias, sim. São ideias fáceis, ideias que não tem complicação nenhuma e que o resultado é muito bom. Sempre dá um resultado bonito, um resultado agradável, um resultado que enfeita a sua casa, um resultado útil, né, também. E é isso, agora a gente vai pregar essas duas faixinhas. Ó, já preguei uma aí, né, da parte que é o verso do tapete, a parte vermelha, toda lisa, que também pode ser utilizado, pode ser usado. Esse tapete, ele é para usar frente e verso, ele é dupla face, né? Geralmente eu faço assim, exatamente para a pessoa ter opção. Eu vou nas casas das pessoas e vejo os tapetes que eu já fiz há muito tempo, as pessoas ainda têm, né? Essa também é uma das vantagens de comprar tapete, né? De fazer o tapete assim e as pessoas comprarem. Geralmente a gente faz com costuras mais bem feitas, com tecidos melhores, né? Não corre o risco dele desfazer rápido. Então eu tô alfinetando, gente, porque essa parte realmente precisa alfinetar. Fazer a dobrinha, né? Para evitar desfiar e alfinetar antes de levar à máquina. Essa parte é uma das partes assim que geralmente é a parte da conclusão, né? Do tapete.
E é uma parte importante ficar certinha, né? Não ficar torta, porque depois a gente faz de novo aquela unir ponta com ponta, para ver se não tá um maior que o outro. Se tiver, a gente precisa corrigir para não ficar torto. O tapete torto não fica bom não, atrapalha seu serviço. Por mais que ele fique bonito, mas é uma coisa, um detalhe simples desse atrapalha. Gente, essa parte também, tô esquecendo de falar, olha. Essa parte lateral aí, você sempre corta a tira maior. Ó, porque vocês estão vendo ali que eu tô fazendo uma dobra. Essa dobra eu tô fazendo por cima, olha lá, ó. Viu? Eu fiz a dobra por cima da outra que eu já tinha costurado ali. Então, essa tira lateral, que é de comprido, você não corta ela a conta do tamanho do tapete, não. Você corta sobrando. Porque de ambas as partes, você, tanto em cima quanto embaixo, você precisa de uma dobra que sobrepõe aquela parte que você já costurou, aquela moldura que você já fez. Então, a gente vai costurar, né? Vai dar continuidade. Esse tecido aí, gente, é um tecido bem grosso, tá? Esse tecido que eu tô usando de moldura. Porém, é um tecido muito bom. Acho que ele é um jaguar, sabe? Um jaguar muito bonito. No ano passado eu fiz umas almofadas lindas com ele. Tem uns lacinhos, tá vendo? Dá pra vocês verem aí, ó. Tem o Papai Noel. Então, é um tecido bem bonito. E é bom a gente guardar por isso, né? Agora chegou o momento dele ser útil. Então, eu farei essa costura aí dos dois lados, né? Tanto de um quanto do outro. E como esse tecido é muito escuro, gente, eu também terei que fazer depois uma outra costura na ponta aqui, ó. Né? Uma outra costura aqui no comecinho aqui do tapete. Exatamente porque ele é muito grosso. Depois que eu terminei aí, eu levei lá no ferro, eu passei todo esse tapetinho, principalmente essa parte aí, né, desse tecido aí, da moldura, para ele assentar mais, porque ele é muito grosso mesmo. Ó. Até para costurar ele é difícil, gente. Essa máquina aí eu tive que ter cuidado, porque a agulha poderia quebrar, né? A gente sempre tem que ter agulha de reserva, principalmente quando tá fazendo a costura igual essa aí, ó. Que tem tecido que sobrepõe tecido, tem essa manta, então a costura fica meio pesada. Mas a gente vai devagarinho, né? Para não exigir muito da máquina de costura. Aí eu vou passar uma costura aí na beiradinha e fechando a lateral. Nem precisava, porque depois eu vou fazer a costura aí na beiradinha, né? Eu podia passar depois isso aí, fazer esse fechamento depois. Porém, eu já fiz de uma vez. Agora, nós vamos fazer do outro lado, colocar essa mesma peça aí. Ó, costurei já aí a beiradinha, eu já voltei com ele pronto, né? E já costurado. Vocês veem que tá mais fininha a lateral, ó, porque eu costurei a beiradinha, a pontinha. O tapete está pronto. Agora chega esse momento aqui, nós vamos colocar um patchwork, eu mostrei para vocês a parte de trás dele aí. Para costurar aqui, gente, eu utilizei linha branca para costurar essa parte lateral aqui, tá? Da moldura. Agora eu tenho essa árvorezinha de Natal, gente, que eu fiz ela de retalhinhos, desde o ano passado ela estava guardada. Porque eu fiz um caminho de mesa e sobrou essa árvore aí, ela ficou guardada. Agora eu vou usar ela aí no tapete, olha, vou costurar ela no tapete. Então, aí eu vou usar uma linha branca em cima, na parte de cima, e vermelha na parte, na carretilha. Lá dentro tem que ter uma linha vermelha, porque ela vai ficar, vai aparecer a costura dela no lado de trás, onde tem a parte toda vermelha. Então, não pode ser a linha branca, igual eu estava utilizando antes. Tem que fazer essa troca de linha, tá? Então, em cima aqui eu tô usando uma linha branca e embaixo da carretilha uma linha vermelha.
Ali eu estou ajeitando ali a árvore, né? Colocando ela no centro do tapete. Eu já alfinetei, pelo que eu tô vendo aí, já alfinetei. E agora a gente vai fixar ela aí com a costura. Esse patchwork é muito fácil de fazer, vocês viram aí que eu coloquei essa árvorezinha numa manta, né? É um patchwork que não tem só o tecido. Agora vocês imaginem nessa parte aí, que já tem essa árvore com uma manta, já tem a manta que tá no tapete e mais os tecidos, né? Fica bem grosso, assim, bem pesada. Essa máquina aí, ela realmente é guerreira, porque é uma máquina de costura simples, né? E ela consegue costurar muito bem essas partes assim que já fica mais pesada a costura. Esse tapetinho é só uma amostra, viu, gente, do que a gente vai fazer. Eu já tenho encomendas de outros tapetes que eu vou confirmar essa semana com a cliente como ela quer, né? Ela quer natalino, mas eu não sei se ela quer estampado ou se ela quer vermelho. Eu faço um patchwork de boneco de neve ou de Papai Noel, de qualquer tema natalino. Ainda vou confirmar, porque o meu trabalho, a minha costura é assim, é de acordo com o que a cliente quer, né? Com o que a cliente pede. Essa é a grande vantagem de você comprar uma peça de costura assim artesanal, né? Ou de encomenda, que você encomenda do jeito que você quer. Essa árvorezinha você pode fazer ela menorzinha, mais abertinha, né? Não precisa fazer ela compridinha igual essa, mas achei que ficou legal, ficou tipo um pinheirinho mesmo, né? Podia pôr até umas bolinhas assim na lateral dela aqui, que ia ficar legal, né? Mas melhor deixar mais simplesinho isso mesmo, porque o tapete já tá chamativo. Olha atrás o formato da costura, olha. Depois vai ter outro formato mais embaixo, né? Porque eu vou ter o talinho ali da árvore, onde tem o lacinho. Vocês veem que eu usei uma linha vermelha, olha, então não aparece linha ali no lado oposto, né? Mesmo que a pessoa for usar o tapete do lado vermelho, quando ela quiser usar, não vai aparecer linha branca. Lembrando a você, gente, que na verdade eu poderia ter costurado essa arvorezinha no tecido aqui, ó. Tá? Esse foi um erro meu, antes até de fixar aquela peça vermelha, né? Porque eu decidi fixar colocar essa arvorezinha depois que eu tinha feito o tapete. Porque na verdade deu a costurar ela antes aqui nesse tecido aqui, antes de colocar o tecido de forro, tá? Porque aí não aparece costura nenhuma. Nosso vídeo já está quase finalizando, gente. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo. São explicações simples que eu passo, né? Mas eu espero que tenha ajudado, espero que ajude as pessoas quem está aí desempregado, procurando um emprego. Preste atenção nos vídeos que eu faço aí, vê o que dá para você fazer. Desde o começo dos meus vídeos, eu tenho vídeos aqui de reciclagem, fazendo porta-guardanapos, enfim. Tem alguns vídeos bem legais com ideias assim que pode te ajudar, né? A intenção realmente é incentivar mesmo a costura e o artesanato. Isso para quem está desempregado, para quem, né, até já é aposentado e quer fazer alguma coisinha, é muito bom, gente. É gratificante. Como eu sempre digo, né? Para quem gosta de costurar, né, ou quem tem interesse, porque se a pessoa não gosta ou tem interesse também, esse meu entusiasmo todo, né, não vai resolver. Aí eu já estou costurando a parte que tem um lacinho, eu fiz um lacinho aí, né? E preguei esse lacinho aí no talinho da árvore. Eu fiquei na dúvida, eu ia pregar esse lacinho no alto, no topo da árvore. Depois eu decidi colocar aí embaixo, que eu achei que ficou melhor. E a gente já está finalizando, gente. Já está quase terminando. Eu tinha feito algo errado aí, desmanchei. Eu acredito que eu já tenha desmanchado. É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? Essa é só uma ideia. Você pode fazer do seu jeito,
mas eu sei que você pode fazer umas peças bem legais, né? E aí eu tô mostrando para vocês como eu faço. Depois a gente tira excesso de linha, excesso de manta que tiver sobrando, assim, talvez, né, no patchwork que você colocou. Tudo dá para ser feito esses recortes aí. É isso aí, gente. Eu agradeço a vocês. Beijo, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa o like aí para mim, tá? Eu agradeço. Agradeço muito, gente. Fiquem com Deus.